Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E El Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Veja como lavar suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente, sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família. Olá, sou Luiz Eduardo Menezes e tenho a honra de moderar mais esse webinário que tem como tema Investimentos na Justiça, Transparência e Segurança Jurídica. Estamos aqui com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargador Washington Araújo, e com o presidente da Associação dos Cearenses dos Magistrados, juiz de direito Daniel Carneiro. Presidente Washington, por favor, suas considerações iniciais. Olá, boa tarde, Luiz. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, público da Trend Ceará. É uma grande honra participar desse webinário, onde nós vamos conversar, trocar ideias sobre o judiciário cearense, especificamente, e sobre como o judiciário cearense pode impactar positivamente o ambiente de negócios. Doutor Daniel Carneiro, por favor. Boa tarde, Luiz Eduardo. Boa tarde, desembargador Washington, presidente do nosso Tribunal de Justiça. Boa tarde a todos que compõem a plataforma Trend Ceará. É um prazer participar também em nome da Associação de Magistrados deste seminário e, como o desembargador Washington adiantou, demonstrar as ações que o Poder Judiciário, notadamente no Ceará, vem desempenhando com aumento de investimentos e como isso pode impactar diretamente no mundo dos negócios e nos investimentos da iniciativa privada. Excelente. E a gente vai começar aqui pelos investimentos, né? O Judiciário Nacional implantou o Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, que, na minha humilde opinião, é um grande investimento que foi feito para o bom funcionamento do Judiciário. Queria ouvir do desembargador Washington qual a avaliação que ele tem sobre a implantação do CNJ e como é que o senhor tem observado os investimentos realizados nacionalmente no Judiciário do Brasil. Meu caro Luiz, começo dizendo que sou muito favorável à atuação do CNJ. Acho que foi um grande passo que se deu para o judiciário brasileiro no momento em que se criou o CNJ. Os tribunais de justiça, eles tinham gestões muito amadoras, eles eram verdadeiras ilhas. Cada tribunal tinha a sua cultura, em que havia mais ou menos gestão, mais ou menos planejamento, e o CNJ ele teve a virtude de trazer para o judiciário essa cultura do planejamento, essa cultura da gestão. Então, o judiciário, desde 2005, desde a criação do CNJ, ele é outro. Ele vem andando a passos largos em direção a uma estrutura profissional de gestão. Doutor Daniel, passa a mesma pergunta para o senhor. A avaliação do CNJ e como é que está a avaliação do investimento no Judiciário Nacional? O CNJ, de uma forma geral, ele foi benéfico ao Judiciário. No início, existiram algumas resistências. É claro que sempre que há um novo instrumento de controle, pontualmente surgem algumas insurgências, mas, no quadro geral, o CNJ veio benéfico. O CNJ profissionalizou as gestões nos tribunais. Antes, realmente, não existia aquela ideia de uma gestão mais profícua, uma gestão voltada à continuidade. E com o CNJ, graças também às políticas instituídas pelo CNJ, foi possível não só instituir uma política nacional para o Poder Judiciário, e não onde cada tribunal pensava apenas em si, na sua realidade. O CNJ proporcionou uma política nacional do investimento, é claro, observando-se as pontualidades e as peculiaridades de cada tribunal.
mas foi possível, sim, através do CNJ, tornarem os tribunais mais profissionais, com maiores investimentos. E como pretendemos aqui falar, quanto mais investimento no judiciário, o que queremos demonstrar é que não se traduz em gasto, mas, na verdade, um próprio investimento que vai ser em benefício de toda a coletividade, seja do setor privado nos investimentos, seja no setor público como um todo, não só do poder público, como também de toda a coletividade. Excelente. Então, a gente pode dizer que o CNJ foi um grande investimento para a gestão do judiciário, entre outras coisas, mas para a gestão do judiciário, né? Para a gente, inclusive, discutir boas práticas, o que um tribunal está fazendo e essas coisas, e uniformizar alguns procedimentos também. Então, acho que dessa forma o CNJ veio contribuir bastante com o judiciário. Vamos começar a trazer um pouco aqui para a nossa realidade, presidente Washington. De onde é que vêm esses recursos? E agora já falando de investimento financeiro, de onde vêm esses recursos para que o judiciário possa investir e, consequentemente, dar os resultados à sociedade? Primeiro, eu quero dizer que o judiciário cearense tem um dos menores orçamentos per capita do Brasil, dos tribunais do Brasil. Até 2019, nós tínhamos o menor orçamento per capita, a menor força de trabalho per capita também. Então, os nossos recursos, eles são poucos e devem ser muito bem aproveitados. Então, nós temos um fundo de aparelhamento e de aperfeiçoamento do Poder Judiciário, que é o FERMOJU. Essa é a principal fonte de recursos para investimento, porque tem a fonte de tesouro, mas a fonte de tesouro basicamente é folha de pagamento e sobra muito pouco para investir. E agora nós estamos com uma iniciativa pioneira, que é uma operação de crédito junto ao BID. Pela primeira vez, haverá uma operação de crédito internacional em que os recursos se destinarão, na sua totalidade e exclusivamente, para o aperfeiçoamento, para a modernização, para a transformação digital de um tribunal, que é o nosso Promojude. Serão 35 milhões de dólares. Nós estamos agora já bem adiantados. As minutas já estão sendo revisadas, minutas dos contratos. É possível que nós tenhamos, ainda agora no mês de dezembro, essa minuta aqui conosco. O board do BID se reúne em janeiro em Washington e essa operação deverá ser aprovada. E será um case, com certeza, para o judiciário brasileiro, porque o CNJ já quer adotar o Promojude como uma referência de operações com essa finalidade: trazer recursos novos, recursos externos, para investir na transformação digital dos tribunais. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Ceará. Estamos aperfeiçoando nossos sistemas, estamos trazendo para o nosso dia a dia a ideia da inteligência artificial, o uso da automação. Então, nós estamos num processo de transformação que vai levar o Tribunal do Estado do Ceará a ser referência entre os tribunais do país. Presidente Washington, a gente sempre ouve falar que os investimentos dos governos, em algum momento, ele acontece, depois deixa de acontecer. Essa operação de crédito pode dar uma certa perenidade nesses investimentos, uma certa estabilidade nesses investimentos durante alguns anos? Eu acredito que sim, porque agora no Judiciário Cearense nós temos uma coisa que é muito importante. Nós temos continuidade administrativa. Muda o gestor, mas o seguinte, eu serei sucedido pela minha vice, a desembargadora Nailde, que vem acompanhando todas as tratativas, por exemplo, para a implantação do Promojude. Então, haverá continuidade administrativa, assim como o futuro vice-presidente da desembargadora, da futura presidente Nailde, também já acompanha todas as negociações, todas as tratativas para a concretização dessa operação. Então, o que é mais importante é continuidade administrativa, para que não tenha aquilo que se vê em administrações municipais, por exemplo, chega um prefeito e quer reinventar tudo, refazer tudo. Aqui não, nós temos continuidade. E aberta essa tenda, essa senda, essa trilha, eu acho que outras operações dessas poderão ser feitas no futuro, porque nós temos aqui no caso do Ceará uma tradição de operações de financiamento externo. Por exemplo, a Cefaz já está na segunda ou terceira operação. Então, eu acredito, sim,
e aberto esse caminho, outras operações poderão ser feitas no futuro. Excelente. Doutor Daniel, a gente sabe que um dos maiores investimentos que se deve fazer em qualquer organização, mas nas pessoas, né? Como é que está o investimento que é feito nos magistrados, para os magistrados aqui no estado do Ceará? Luiz Eduardo, eu aproveito até um pouco, fugindo bem rápido do assunto, mas aproveitando a resposta do próprio desembargador Washington, quando falou da necessidade da continuidade administrativa e do Promojude, um importante investimento, e só para ressaltar a importância do CNJ nesse aspecto, que o próprio desembargador Washington já falou que o CNJ pretende instituir essa política, essa prática bem-sucedida em todo o âmbito nacional. Então, apenas para ressaltar a importância que o CNJ teve de planejamento no judiciário, pensando como um todo. Pega as experiências bem-sucedidas e expande para o resto do país. E, no que se refere aos investimentos, o judiciário cearense tem melhorado nesse aspecto. Nos últimos anos, temos experimentado um aumento contínuo nos investimentos. É claro que esse aumento não se dá no percentual, na velocidade que gostaríamos, não só nós, magistrados, como os gestores e como a própria sociedade. Mas, felizmente, tem sido um aumento, sim, progressivo. O tribunal tem procurado, sim, investir no seu pessoal, nos magistrados, nos servidores, seja através de concursos públicos. Em janeiro mesmo, o desembargador Washington pôde chamar 32 magistrados, aproximadamente, em concurso público. Temos ainda um cadastro de reserva para, na medida do possível e nas necessidades, chamarmos novos magistrados. Tem concurso público também em andamento para técnico judiciário, dentro em breve deve ser chamado. E não só na contratação de novos magistrados ou servidores, na nomeação, mas sim e também na capacitação. A nossa Escola da Magistratura, gerida pelo Tribunal de Justiça, promove constantes cursos de aperfeiçoamento de magistrados. O tribunal também tem investido na formação contínua dos magistrados, dando bolsas de estudo para magistrados cursarem mestrado e doutorado em universidades no Brasil e também no exterior, e também concedendo licenças para que os magistrados possam fazer esses cursos de pós-graduação. É um investimento importante, investe na qualificação de seu pessoal, o que, sem dúvida, é muito importante. É um investimento também em estrutura de trabalho para os magistrados. Nossa estrutura está melhorando, sim. É inegável que, hoje em dia, nossas condições de trabalho, embora ainda tenham muito a melhorar, são melhores do que há 10 anos atrás. São bem melhores, é perceptível, mas ainda temos muito a caminhar. O Tribunal de Justiça também, em termos de valores dispendidos por magistrado, ainda está inferior à média nacional. Então, temos ainda a caminhar, temos ainda a melhorar nesse aspecto. A chegar, pelo menos, aí próximo da média nacional, é um objetivo que a gente acredita que, a um curto ou médio prazo, seria factível. Só aproveitando aqui e levando um pouco para a gestão, me perdoe um pouco, mas é porque essa para mim, é a base de muita coisa. Foi uma das surpresas saber que o Tribunal de Justiça trouxe um curso, um MBA em gestão, e nele estiveram o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador, eu acredito que outros desembargadores também, juízes de direito. Então, isso é importante que a gente mostre para a sociedade. Pois é, servidores. Presidente, se o senhor puder falar um pouquinho desse curso, que eu acho que é importante para as pessoas. Posso sim. Primeiro, a nossa Escola da Magistratura, o nosso magistrado, quando ele é nomeado, os que foram nomeados no início do ano, eles não foram de imediato para as comarcas, eles foram direto para a nossa escola. Eles foram fazer um curso de capacitação, um curso de formação de magistrado. Só depois disso é que eles foram para as suas comarcas. Nós tivemos o primeiro MBA com a parceria com a Fundação Getúlio Vargas, Rio, FGV Rio. Eu fui aluno da primeira turma, alguns desembargadores, vários juízes e vários servidores. Era uma turma de 40 alunos, metade servidores e metade juízes. Mas nós temos uma tradição de capacitação de magistrados e servidores. Nossa escola promove cursos continuados. O doutor Daniel falou
das bolsas que nós concedemos para mestrados e doutorados de servidores e magistrados. Ampliamos agora, já agora em novembro, o número de bolsas, porque a procura aumentou tanto que já não, aquele número inicial já não atendia mais a demanda. E isso é formidável, porque é o nosso servidor, é o nosso magistrado que está se capacitando, está se preparando para atender melhor a sociedade. Então, nós temos uma larga, digamos assim, tradição em capacitar magistrados e servidores. Excelente. Vou começar aí, chegando um pouquinho para o lado dos resultados agora. Doutor Daniel, eu tenho acompanhado suas considerações quanto à relação dos investimentos do judiciário com a economia, né? De que maneira os investimentos do Poder Judiciário podem contribuir, na verdade, contribuição direta com o crescimento econômico, né? Quanto o judiciário pode impactar na economia do Brasil? Pode impactar e muito, seja positivamente como também negativamente. Antes, o funcionamento da justiça era muito restrito, a discussão sobre o funcionamento da justiça era mais restrita aos grupos dos operadores de direito, não só os magistrados, membros do Ministério Público, ordem dos advogados, mas aqueles profissionais que vivem o dia a dia do direito. Mas, com a nossa globalização, as reformas estruturantes que tivemos, principalmente na década de 90 para cá, proporcionou um aumento da judicialização também no país. O número de processos diários que são levados ao judiciário são muito maiores. E o judiciário agora está impactando diretamente na economia do país. Tanto é que a Confederação Nacional da Indústria incluiu, dentre os 10 fatores para a competitividade da indústria, a própria segurança jurídica. Na medida em que, hoje em dia, para se implementar um negócio ou para um investimento em alguma atividade produtiva, seja na indústria, seja no comércio em geral, muitas vezes os seus negócios vão ser levados a uma discussão judicial, seja uma discussão contra a própria administração pública, envolvendo um ato da administração, envolvendo uma cobrança de tributos, ou através também de negócios privados, celebrados com fornecedores, com consumidores, com clientes. E é interessante, então, um investimento maior na prestação jurisdicional, porque com este investimento, nós vamos ver que quanto mais investimento, maior se tem de produtividade, maior também é a celeridade nesta resposta que é reclamada do judiciário, e isso também dá uma segurança maior para os investidores, na medida em que quem investe quer ter segurança, não só com a interpretação do ordenamento, que o judiciário interprete o ordenamento de forma uniforme em todo o país, que isso vai impactar, sim, nos investimentos, na segurança, como também, além de eu saber a previsão desta interpretação, eu também quero ter como investidor uma resposta rápida. Não adianta de nada eu saber qual é o entendimento do judiciário acerca de uma determinada questão contratual, de uma determinada questão tributária, por exemplo, mas que eu demore anos e anos e anos para ter uma solução judicial sobre isso. Então, apenas com o maior investimento no judiciário, em tecnologia, em pessoal, essa prestação jurisdicional vai ser ampliada, vai se tornar mais célere, e isso vai proporcionar também uma maior segurança para o investidor, uma segurança não apenas de aplicação uniforme do ordenamento jurídico, da legislação, como também uma segurança de retorno de seus investimentos, na medida em que, se eu faço um negócio, eu quero que aquela obrigação pactuada seja cumprida. E uma vez não cumprida, eu tenho que me socorrer do judiciário para exigir esse cumprimento. Então, quanto mais rápido eu tenho essa obrigação cumprida, determinada judicialmente, maior também o retorno para o investidor. Ouvindo o doutor Daniel e falando de celeridade, presidente Washington, a sua gestão foi focada em celeridade e produtividade, né? O que a gente pode dizer aí para a sociedade? Que resultados nós estamos entregando? Desculpe o nós aqui, porque participei da sua equipe, mas... Cabe o nós. O ano passado, o Daniel mencionou que a litigiosidade tem aumentado muito. O ano passado, nós tivemos 18% a mais de ações novas em relação a 2018.
Nunca houve tanto litígio, tanta ação nova no Estado do Ceará, no Poder Judiciário cearense. E, a despeito disso, nós julgamos 110% do que entrou. Ou seja, julgamos tudo que entrou, mais 10%. Então, foi uma produtividade como nunca se viu. A taxa de congestionamento nossa, que era superior a 75%, o ano passado nós terminamos o ano com ela na casa dos 69%, abaixo de 70%. Então, produziu-se muito, produziu-se com qualidade, só em números de ações baixadas em relação a 2018. O ano passado nós baixamos cerca de 100 mil ações a mais. O ano passado nós julgamos quase 100 mil processos a mais em relação a 2018. Então, julgou-se muito, produziu-se muito, e isso tudo, você bem sabe, é fruto de planejamento e de muito trabalho. Isso não se consegue números tão expressivos assim com mágica. Não há magia. Há trabalho duro, há trabalho árduo, há empenho das nossas equipes de servidores e magistrados. Doutor Daniel, só voltando um pouco mais aqui para a segurança jurídica, a influência do Poder Judiciário para a segurança jurídica está restrita às varas de recuperação judicial e cíveis, ou outras especialidades também têm impacto direto nesse investimento? Qual é a sua percepção nisso? Muito boa a sua indagação, Luiz, porque comumente se resume a importância do judiciário para a atividade econômica justamente nas varas cíveis ou varas empresariais, onde existam, onde serão discutidos os negócios propriamente das empresas com seus fornecedores, com seus clientes, e também nas varas de recuperação judiciais, que são nas varas onde as empresas em crise podem, então, pedir um procedimento de recuperação de crédito para poder tentar soerguer a sua atividade econômica. Claro que essas duas unidades, essas duas especialidades, são muito importantes cotidianamente para a vida dos negócios. Mas não é apenas nisso, porque o próprio investimento do empresário demanda uma série de outras questões, como, por exemplo, questões tributárias, a própria burocracia da administração pública também influi muito no custo de seu negócio. Então, uma grande importância das varas de execução fiscal, das varas da fazenda pública, onde também existem, sim, discutidas muitas questões de natureza tributárias e também de empresas contra a administração pública, e também eu ressalto a própria importância das varas, por exemplo, criminais, na medida em que a segurança pública é um fator importante também no custo empresarial. Nós vemos aí gastos com seguros. Quanto maior a taxa de sinistro, claro que isso vai impactar no preço do seguro. Quanto mais também caro for, quanto maior for o risco de transporte do sul ao nordeste do país, roubo de cargas e dentre outros, também isso vai impactar no custo. Então, apenas para demonstrar que o judiciário como um todo pode influir, sim, no custo da atividade. Não apenas a vara empresarial, a vara de recuperação judicial, mas uma vara da fazenda pública e até mesmo na parte da segurança pública, uma vara criminal. Bom, desembargador Washington, vamos falar um pouquinho sobre transparência, né? Uma coisa que a sociedade cobra muito e faz parte aqui do nosso tema. Como é que a gente pode dizer que o Poder Judiciário se enquadra aí nesse sistema de transparência tão exigido pela sociedade? Bem, Luiz, eu digo sem nenhum receio de que dos poderes do Estado, o Judiciário é hoje o mais transparente. Todos os nossos julgamentos são públicos. Até julgamentos de processos administrativos contra magistrados são realizados em sessões abertas, públicas. Quem quiser, assiste. Quem quiser, grava. Quem quiser, divulga. Então, nós somos absolutamente transparentes. Nós começamos a gestão fomos ao Executivo mostrar o plano de gestão, convidamos os deputados, eles estiveram no tribunal, nós apresentamos o plano de gestão, mostramos o que queríamos fazer em termos de modernização da nossa estrutura, porque nós tínhamos uma estrutura pesada, ineficiente, é preciso torná-la mais eficiente, mais produtiva. Então, nós trouxemos os deputados para o debate, trouxemos a classe dos advogados, a OAB, recebemos a OAB
e fomos à OAB apresentar as nossas ideias, os nossos planos. Chamamos os grupos de comunicação, então nós escancaramos tudo que queríamos fazer para a sociedade. E depois nós mostramos estamos mostrando à sociedade, aos atores políticos, o resultado desse trabalho. Só para trazer mais um dado com relação à questão anterior, o índice de produtividade por magistrado aqui no Ceará girava em torno de 900 processos ano. O ano passado chegou a 1.346. Então, produziu-se muito, e isso é fruto desse trabalho de modernizar a nossa estrutura. Então, eu acho que, no quesito transparência, todas as nossas informações, todas, absolutamente todas, relativas a gastos, a folha de pagamento, a remuneração de servidor e magistrado, tudo está acessível a qualquer cidadão. Ele pode acessar no nosso site toda e qualquer informação que ele queira, exceto sobre processos sigilosos que dizem respeito normalmente a casos de família, mas, no mais, tudo é aberto. Doutor Daniel, o senhor é presidente de uma associação muito importante, o sistema do judiciário, né? Como é que o senhor vê também essa transparência no seu processo de trabalho, no sistema do judiciário? Como é que você vê também esse sistema de transparência? Então, como o desembargador Washington já ressaltou, o judiciário tem avançado muito também na própria questão da transparência. O judiciário tem mostrado que não há nada para esconder de ninguém. Pelo contrário, o que temos demonstrado ultimamente, através da própria produtividade dos magistrados, é que se tem procurado trabalhar e trabalhar muito. Não existe no judiciário nada que seja pago ou nada que seja gasto, que não seja divulgado amplamente no Diário de Justiça. Tudo é feito realmente de forma mais transparente possível. As audiências são realizadas, é claro, apenas ressalvando apenas aqueles processos que, para o resguardo individual das partes, são sigilosos, mas, afora esses casos, o judiciário tem procurado demonstrar o seu trabalho com audiências públicas, acessível a todas as partes. Mesmo neste período de pandemia, procuramos, seja através das redes sociais, da Associação Cearense de Magistrados, ou através da própria assessoria de comunicação do Tribunal de Justiça, demonstrar as atividades importantes que o judiciário pôde contribuir, inclusive na área da pandemia, onde tivemos oportunidades de analisar discussões contratuais envolvendo empresas por conta da restrição do funcionamento do comércio, da indústria. Então, tivemos muitas causas onde se discutia contratos de locação, contratos de fornecimento, porque antes se funcionava plenamente e agora, por determinação do poder público, por conta de saúde pública, estava impedido de funcionar. E é claro que isso impactou diretamente no regime contratual, no equilíbrio contratual que existia. E muitos contratos tiveram que ser revistos por força de decisão judicial. E tudo isso nós procuramos demonstrar à sociedade como o judiciário pode agir, não apenas no interesse individual, mas no interesse da coletividade. Muito bom. Desembargador Washington, não dá para a gente fazer uma relação direta de investimento e resultado, né? Isso não é... Tem uma coisa aí no meio que é feita, e foi muito bem feita pelo Tribunal de Justiça, tem sido muito bem feita, que é a coordenação de tudo isso, né? O dinheiro pode chegar, mas ele tem que ser muito bem gerido para que ele possa gerar bons resultados, né? Eu queria abrir um pouco desse espaço para o senhor falar um pouco desse formato que o senhor criou, de pegar esses investimentos que foram entregues ou pelo Tesouro do Estado, ou pela arrecadação através do Fundo PMOJU, e agora por esse novo esforço com a operação de crédito. Como foi que o senhor fez esse trabalho para gerar esses resultados que o senhor acabou de nos falar agora? Fique à vontade nessa resposta. Muito bem, Luiz. O diagnóstico que nós fizemos, nossa força de trabalho era insuficiente. Não havia orçamento para criar mais cargos, contratar mais gente. Nós, então, usamos da criatividade. Nós criamos 2 programas para incorporar mais pessoas a esse nosso esforço de produtividade. Trouxemos os jovens bacharéis que estão vinculados a programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização, e os recrutamos,
selecionamos, capacitamos a nossa escola e criamos um núcleo de produtividade remota com estagiários de pós-graduação e com a coordenação de magistrados e servidores. Esse núcleo nos ajudou muito nesse esforço de produtividade. Criamos também um programa de juízes leigos para atuação no sistema de juizados. No primeiro momento, eles foram colocados para ajudar a limpar o acúmulo de processos que havia nas turmas recursais. Havia processo aguardando julgamento cerca de muitos anos, 8 anos até. Tá? E, ao longo de 2020, já neste ano, só nas turmas recursais nós julgamos mais de 15 mil processos. Então, foi um esforço muito grande. Agora, tudo isso coordenado pela presidência, esses programas são vinculados à presidência, nós temos painéis, BIs, que nos dão em tempo real a produtividade de cada unidade do Poder Judiciário, cada vara, cada juizado. Cada vara pode ser considerada, comparada a uma unidade produtora. Todos os números, todas as balizas daquela unidade estão nessa página, atualizada diariamente, que a gestão do tribunal acompanha em tempo real e pode interferir pontualmente, fazendo um esforço onde há acúmulo, direcionando os esforços para onde há mais necessidades. Então, esse acompanhamento, meu caro Luiz Eduardo, é feito diariamente e em tempo real, acompanhando os números de cada unidade produtora nossa. É assim que a coisa tem funcionado e é por isso que nós temos números tão extraordinários para apresentar à sociedade cearense. Doutor Daniel, eu queria que o senhor falasse um pouco como foi, em todo esse trabalho, essa gestão, como foi a participação da ACM nesse processo todo, né, que vem sendo feito a cada presidência, a cada gestão. Como é que é a participação da ACM? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta antes, ainda relacionada com o custo, tá? Claro. Qual é a relação que você faz do investimento do judiciário e o custo das empresas e o custo do Brasil? Queria que você fizesse uma relação entre essas coisas. Mais uma vez, Luiz, é muito importante esse esclarecimento. Quanto mais como eu falei, quanto mais se investe no judiciário, o desembargador Washington já ressaltou bem isso, com pequenos aumentos de investimento, na medida das possibilidades do nosso judiciário, tivemos já um ganho de produtividade bem crescente. E assim, os negócios exigem uma segurança para quem está investindo. Quem investe, é claro, quer saber ter uma previsibilidade deste seu investimento. Essa segurança, é claro, é a interpretação uniforme da lei, das normas, das regulamentações em todo o judiciário brasileiro. Daí é muito importante, sim, os precedentes, a unificação da jurisprudência, não só no âmbito dos tribunais de justiça, como também no próprio Superior Tribunal de Justiça. Essa unificação é importante para a previsibilidade dos negócios, mas também, como eu já ressaltei, não adianta só eu ter uma previsibilidade, eu tenho que ter uma efetividade. Eu tenho que, sabendo que vou me socorrer da justiça e que vou ter uma resposta num tempo razoável. É claro que, muitas vezes, o judiciário não pode dar a resposta para o cidadão ou para a empresa naquele tempo que ela quer, porque temos que observar normas legais, todo um procedimento que assegure o amplo direito de defesa a todos. Mas que, ainda assim, observando todos esses procedimentos, é possível sim caminhar em passos largos para uma maior celeridade. Como seria possível? Primeiro, em rever alguns também passos no sistema de recursos brasileiro, que muitas vezes, através de recursos infindáveis, se procrastina uma ação judicial. E segundo, também, aumentar a produtividade. E como é que eu consigo aumentar essa produtividade? Qualificação dos magistrados, qualificação dos servidores. É claro, quanto mais magistrados preparados eu tiver, maior vai ser a resposta jurisdicional que ele vai dar, e também com investimentos na área de tecnologia, na área de material. Quanto maior uma estrutura de trabalho, quanto melhor uma estrutura de trabalho, também vai ser possível uma prestação jurisdicional mais célere. Então, aquele que investe, ele quer ter uma segurança,
Apenas que, quanto maior a segurança, menor vai ser o custo de seu negócio. O que se chama do famoso custo Brasil, que ouvimos muito na imprensa falar. O custo Brasil são aqueles custos que, em tese, não estariam previstos pelo empresário ou pelo investidor no momento de seu negócio. Seriam aqueles custos que, digamos, refogem a atividade econômica dele. Seriam custos inerentes à própria burocracia do país, custos inerentes à nossa deficiência de infraestrutura logística no país, custos relativos à falta de segurança pública no país, a corrupção também no país. Isso tudo impacta no custo Brasil. E como é que o judiciário, então, poderia agir nisso aí? Se o judiciário dá uma resposta mais célere, seja na questão da segurança pública, envolvendo também, inclusive, punição a crimes de corrupção, de colarinho branco, isso eu vou impactar também no custo Brasil, vou poder diminuir este custo das empresas. Se o judiciário também proporciona questões que demandem concessão de crédito bancário, questão de financiamento de imóveis, crédito também para investimento em empresas, e até mesmo negócio, se o judiciário dá uma resposta mais célere, é claro que o empresário vai saber melhor quando vai poder ter o retorno deste seu dinheiro investido. Então, quanto maior o investimento, maior vai ser a produtividade, maior a celeridade e menor esses custos extraordinários que tem no negócio. Menor vai ser o custo Brasil e, é claro, isso vai proporcionar uma maior atratividade para investimentos no Brasil, no Poder Judiciário do Ceará e um desenvolvimento e um crescimento da atividade econômica, que é o interesse de todos. Desembargador Washington, vindo agora o doutor Daniel falando de tecnologia, talvez há um tempo atrás a gente fosse usar essa linguagem aqui com alguém do executivo, do Poder Executivo. Mas quando a gente chega no Judiciário e eu falar em laboratório de inovação, cientista-chefe, transformação digital, e essa é a nova linguagem do Judiciário? Essa, Luiz, é a nova linguagem. Nós tivemos, no primeiro semestre deste ano, um alinhamento cósmico, porque nós lançamos uma semana o nosso laboratório de inovação. Na semana seguinte, recebemos da FUNCAP os nossos cientistas do programa Cientista-Chefe, e na seguinte, a aprovação do Promojude em Brasília, né? Então, um verdadeiro alinhamento cósmico. Mas tudo isso, Luiz, foi precedido de, digamos, de uma preparação. Nós aplainamos o terreno. Nós linkamos todos os nossos fóruns ao cinturão digital. Então, nós temos um link de internet robusto, uma infraestrutura de internet que nos permite trabalhar com o processo eletrônico. Nós estamos concluindo a digitalização de todo o acervo processual do Estado do Ceará. Não teremos mais processo em papel no Estado do Ceará. Isso, inclusive, permitiu que nós mudássemos do modo de trabalho presencial para o modo de trabalho remoto, o teletrabalho, o home office, num estalar de dedos. Bom, veio a pandemia e ela não nos pegou desprevenidos. Nós não esperávamos uma pandemia, mas nós estávamos prontos para aquele cenário e pudemos rapidamente migrar, mudar o nosso modo de atuação. Então, tudo isso aí é linguagem cotidiana no Poder Judiciário. Inteligência artificial, robôs, automação. Nós, há coisa de 3 semanas, concluímos o nosso primeiro robô, que executa tarefas mecânicas, rotineiras. Esta semana, sexta-feira passada, ficou pronto o segundo robô. Só para você ter ideia, ele fez uma tarefa que levaria um dia de trabalho de um servidor nosso, trabalho absolutamente mecânico. Ele fez em 22 minutos. Não quero dizer com isso que essa tecnologia vai substituir o homem, o servidor, o nosso servidor, não, de forma alguma. Significa dizer que o nosso servidor ele terá o seu tempo dedicado a tarefas mais nobres, tarefas que rendem mais produtividade, e essas tarefas mecânicas, absolutamente mecânicas, podem ser feitas por uma máquina. Então, isso é, hoje, linguagem cotidiana do Poder Judiciário cearense. Doutor Daniel, e a Associação Cearense de Magistrados? Como é que vê essa tecnologia chegando aí dessa forma? Vimos com muitos bons olhos. É inegável o benefício que a tecnologia traz para a sociedade como um todo, e no judiciário não é diferente. Como o desembargador Washington bem ressaltou,
A sorte que o Judiciário Cearense já estava com quase a completude de seu acervo digitalizado. E agora, até o final do ano, caminhamos para digitalizar 100% de nosso acervo. Já estamos bem próximos disso. Se não fosse essa tecnologia, com a pandemia e o fechamento de todas as atividades, o judiciário teria parado. E felizmente, foi o que não aconteceu. Podemos, sim, garantir a segurança dos magistrados, a segurança dos servidores e de todos aqueles que têm que ir aos fóruns para procurar os seus direitos, mas podemos garantir que todos em casa, em segurança para a sua saúde, pudessem trabalhar normalmente, graças a investimentos contínuos na tecnologia. E ainda, por incrível que pareça, neste período de teletrabalho, a produtividade em muitas unidades foi um exponencial aumento, onde magistrados e servidores concentrados apenas no trabalho puderam, então, garantir um aumento na prestação jurisdicional. E apenas também, só citando um pouco de exemplo, como a tecnologia pode ajudar no judiciário. O desembargador Washington falou que agora o judiciário já inaugurou 2 robôs, e isso é muito bom. Existe, às vezes, um certo preconceito de que a tecnologia artificial vai substituir a inteligência humana. Não, não é isso. Eu acho que são forças que vêm para somar. Por exemplo, um robô pode muito bem ajudar, em determinada unidade, a identificar casos ou processos semelhantes. Então, o robô pode fazer essa identificação e avisar ao juiz ou ao servidor: olha, esses processos, essas centenas de processos envolvem o caso tal, a mesma interpretação, a mesma, digamos, que nós chamamos de questão de direito, e, inclusive, tem decisões, seja do Tribunal de Justiça ou do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido. É claro que o magistrado, então, vai analisar, ver se realmente esse paralelo que o robô traçou é verdade, mas isso, então, permite que o robô automaticamente já separa esses processos e já dá até uma indicação. Olha, para este assunto, tem precedente do Tribunal de Justiça do Ceará ou do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. De forma que o magistrado, às vezes, pode ver dezenas ou centenas de processos já separados e que ele pode julgar tudo como chamamos de julgamento em bloco. A mesma questão, nós podemos julgar isso, que vai, é claro, proporcionar uma celeridade muito maior. E pelo que a gente viu, essa conjunção cósmica, vem aí com o discurso do ministro Fux, Sim. Uma coisa muito alinhada, né? Apesar da gente ter conversado hoje. Absolutamente alinhado com o nosso Promojude, né? Absolutamente alinhado. O que ele quer é o judiciário 100% digital. E eu falava que eu quero que o cidadão tenha o judiciário cearense no seu smartphone, de modo a que ele acesse, faça o acompanhamento do seu processo, veja as decisões prolatadas, participe de audiência sem precisar sair de sua casa, de seu trabalho, trazendo comodidade para os magistrados, para todos os atores de um processo, inclusive as partes, representantes do Ministério Público. Os advogados, por exemplo, estão adorando esse período de pandemia, trouxe para eles um aprendizado, uma maneira de encarar o trabalho que eles não concebiam, que é atuar a partir do seu escritório sem necessidade de deslocamento para os fóruns, porque o processo está acessível e ele pode fazer audiência por videoconferência, ele pode peticionar nos autos remotamente. Então, é um cenário novo e parece coisa muito futurista, mas já é o nosso dia a dia, já é o nosso presente. Excelente. A gente está chegando aqui no final, eu queria passar para as considerações finais aí do doutor Daniel e, inclusive, falar alguma coisa que eu possa não ter perguntado e que acho que é importante a gente comentar agora. Fique à vontade. Obrigado, Luiz. Primeiro, gostaria de parabenizar a Trend Ceará por essa iniciativa. Sempre é importante mostrar como o judiciário pode dar sua parcela de contribuição para os negócios, para a segurança das relações jurídico-comerciais e também para toda a sociedade. Agradecer também a participação do desembargador Washington, sempre é um prazer estar aqui a falar com o senhor sobre os assuntos do nosso Poder Judiciário. E o que eu gostaria de encerrar apenas ressaltando, como eu já falei aqui mais de uma vez, quanto maior o investimento no judiciário, nós traduzimos em números de produtividade esse investimento.
Eu vou apenas citar aqui breves relatos do Justiça em Números elaborados pelo CNJ relacionado ao Poder Judiciário do Ceará, um comparativo entre 2017 e 2019, que foi o último relatório de Justiça em Números que saiu. Por exemplo, em 2017, a despesa do Judiciário cearense por habitante era de R$ 125. E a produtividade, o índice de produtividade, que é uma relação entre casos baixados por magistrado, era de 908. Em 2019, a nossa despesa aumentou um pouco. O investimento aí aumentou. Foi de 125 para 135. Isso é apenas R$10 por habitante. De 125 para 149. Um pouco mais de R$15 por habitante. Mas a produtividade saltou de 908 para 1.346. Olha o salto com um pequeno investimento a mais, um pequeno gasto que se fez, como se cresceu em termos de produtividade. E, é claro, nós ainda temos muito por crescer, porque o desembargador Washington bem ressaltou, o Judiciário cearense, até 2018, era o tribunal com o menor orçamento per capita do país. Hoje em dia, nós não somos mais o menor, mas estamos na penúltima colocação, isto é, estamos ainda muito abaixo. Temos muito a crescer. Os investimentos que foram feitos nos últimos anos foi, como costumamos brincar, aquela ideia do cobertor curto. Se eu puxo aqui, descobre a perna. Se eu cubro a perna, descobre a cabeça. Mas foi procurando, então, aumentar a eficiência de gasto que se pôde fazer isso daí. O judiciário soube cortou em número de unidades, diminuiu sua estrutura para procurar gastar melhor. Mas é interessante e é preciso que se aumente isso. O judiciário já fez o que podia com a sua reestruturação. É preciso que tenhamos um poder executivo e um poder legislativo atento a isso, sensível a essa questão, e aumente o orçamento do poder judiciário. Que dê ao judiciário do Ceará um orçamento compatível com outros estados da federação, que situação econômica similar do Ceará. Nós temos, então, tribunais de justiça de alguns estados até mesmo economicamente menores que o Ceará, com um orçamento per capita bem superior. Então, lutamos para que haja uma sensibilidade do poder público, que haja, então, um maior orçamento concedido ao judiciário para que esse orçamento possa se traduzir em um aumento de investimento, o que também vai representar uma crescente produtividade e uma satisfação da coletividade. Agradeço mais uma vez e parabenizo a todos. Excelente, doutor. Presidente Washington, suas considerações finais no nosso webinário. Todo o nosso esforço ao longo desses 2 anos de gestão se traduziram em mais celeridade e em mais produtividade, que eram os eixos do nosso planejamento, do nosso programa de gestão. Então, aquilo que nós nos propusemos, nós alcançamos. Nós tivemos ajuda de um corpo de magistrados e servidores que se empenharam, que abraçaram a causa e que trouxeram esses números tão expressivos que resultam em ganhos para a nossa população. Foi importante o diálogo com as instituições, foi importante dialogar com o executivo. Nós temos um governador que tem uma relação republicana com o Poder Judiciário, com o Tribunal de Justiça. É um homem que tem sensibilidade, que sabe ouvir e que tem sido parceiro do Judiciário nesse esforço de trazer recursos novos para investir em tecnologia e para permitir essa transformação que nós estamos trabalhando para alcançar. Diálogo com a Assembleia, diálogo com a classe de advogados, com a OAB, com o presidente Arinaldo, diálogo com o Ministério Público. E o resultado nós já podemos mostrar. Este ano, acredito que os números serão mais auspiciosos do que os do ano passado. Nós temos um grande salto no ano passado, mas eu acho que este ano o salto será ainda maior. E nós colocamos a nave do Judiciário cearense aproada para o futuro. O nosso norte é o futuro. O nosso norte é a transformação digital. O nosso norte é
o uso da tecnologia, da inteligência artificial, da automação para agregar produtividade, trazer o julgamento para um tempo mais curto ainda, porque o cidadão quer a resposta às suas demandas. E nós estamos trabalhando nesse sentido, para encurtar o tempo de tramitação dos processos, para sermos mais céleres e mais produtivos. Esse já é o nosso presente. É isso, meu caro Luiz. Eu estou à disposição sempre e agradeço a oportunidade de falar do Judiciário Cearense, que é um tema que me apaixona. Parabenizar a participação do Dr. Daniel Carneiro, presidente desembargador Washington Araújo, e agradecer principalmente a Trend Ceará pela oportunidade de estar aqui moderando esse webinário, que foi muito importante para as pessoas conhecerem um pouco mais do judiciário, verem que o judiciário já não é mais aquele judiciário que algumas pessoas imaginaram e que congelaram, né, nas suas imagens. Então, o judiciário moderno, o judiciário que tem muito a crescer, que tem muito a melhorar, mas que já evoluiu bastante. Um abraço a todos, felicidade. A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Veja como lavar suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente, sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E EL Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.